Primeira coisa que a Bíblia fala sobre José é aquele episódio em que Maria recebeu a visita do anjo e então José ele está pensando em deixar Maria. Muitas vezes a gente se sente assim em uma situação meio que cotidiana, né? Que a gente sempre escuta falar. É uma traição, é uma mulher que engravida de um homem que não é o seu marido, e talvez a gente possa cair no engano de pensar que José duvidou de Maria. Mas isso não é o fato real que aconteceu. Nós podemos até cair na tentação de acreditar que o Espírito Santo pode engravidar uma mulher, mas nós não acreditamos que um homem possa confiar tão tanto em sua mulher igual José confiava em Maria. Bom, José, ele de fato estava pensando em deixar Maria, mas porque ele se encontrou diante da seguinte situação. José ele era justo. Ele não poderia denunciar Maria sabendo que ela não havia o traído. Se José achasse que Maria de fato havia cometido adultério, ele, como homem justo que era, teria denunciado Maria para que ela fosse apedrejada. Mas ele era justo e não poderia fazer isso, porque isso seria um ato de injustiça, sabendo ele que Maria jamais o trairia, sendo a pessoa que ela era. Então, ele se encontra em uma outra situação que ele não poderia fazer, além de denunciá-la. Ele não poderia assumir uma criança que não era seu filho. Ele simplesmente não poderia fingir que aquele menino que estava sendo gerado no ventre de Maria era seu filho, porque isso não é justo. Você assumiu uma paternidade sem que você sequer seja convidado a ser pai daquela criança. E diante dessas duas alternativas, de denunciar Maria sabendo que ela era justa e assumir um filho que ele não foi convidado a assumir, José, ele então, sendo muito virtuoso, decide simplesmente deixar Maria e ir embora. E dessa forma, não seria Maria a pessoa mal vista, mas seria ele a pessoa a ser mal vista dali em diante. Ele seria a pessoa que seria julgada como um pai que deixou sua esposa e seu filho desamparados. Ele seria visto como um pai cruel, mas ele, sendo o homem santo que era, ele concebeu que era melhor que isso acontecesse do que sua mulher ser infamada ou ele assumir um filho que ele não havia sido convidado a assumir. E então aparece o anjo do Senhor e diz a São José que ele não deve temer em receber Maria junto com aquela criança que estava em seu ventre. Então, José, a partir disso, ele recebe uma graça por ter sido um homem tão bem-aventurado, um homem tão justo, um homem tão honesto, a ponto de não ter cometido nenhuma dessas duas injustiças contra Maria. Ele recebe o convite a ser pai. E então, José, com esse convite em mãos, ele aceitando esse convite, ele passa a se tornar o guia, o protetor de Maria e de Jesus. E quando nós pensamos em proteção, existem níveis de proteção. Quando a gente pensa, por exemplo, uma bicicleta. Se eu vim para cá de bicicleta, eu vou deixar minha bicicleta na rua. Talvez eu coloque uma corrente nela, trave com um cadeado. Se eu vim de moto, eu vou deixar minha moto na rua, talvez eu faça um seguro dela, talvez eu tranque ela com mais segurança ainda. Mas se eu quero proteger o Banco Central de Nova York, então já exige de mim um nível de segurança um pouco mais elevado. Eu vou precisar contratar seguranças, vou precisar contratar pessoas para instalar câmeras, vou precisar contratar todo um sistema de segurança, fazer alguns sistemas ali online também para garantir que nenhum dinheiro vai ser desviado. Enfim, exige um nível de proteção muito maior porque é uma coisa muito mais valiosa do que uma moto e uma bicicleta. E quando nós pensamos em Maria e em Jesus, nós temos ali as pessoas mais valiosas que já passaram por essa terra. Maria, a pessoa mais santa que já foi criada, e Jesus simplesmente era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Bom, Deus ele foi preciso em escolher o protetor para José
para Jesus e para Maria. E esse protetor é José. José, ele é o grande protetor que Deus escolheu para executar esse papel de guia e de proteção do lar da Sagrada Família. José, ele nasceu para isso. E nós podemos perceber que já havia sinais de que que Deus proveria uma pessoa muito especial para essa missão tão importante que é ser o cabeça de um lar tão sagrado como o lar de José, Maria e Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, para José do Egito no Antigo Testamento, a gente pode entender em José do Egito uma prefiguração daquilo que José, pai de Jesus, se tornou muitos anos depois. Quando a gente olha, por exemplo, para os dois, ambos foram perseguidos. José do Egito, ele foi perseguido pelos seus irmãos, e José, pai de Jesus, ele e sua família foram perseguidos por Herodes. Quando nós pensamos, por exemplo, no aspecto de salvação, José no Egito, ele, como governador de toda a região do Egito, ele guardou muito trigo em uma época de fartura para alimentar o povo em uma situação posterior. Ou seja, ele guardou o pão em vários celeiros, ele acumulou o pão, guardou o pão em segurança para a salvação do povo. E José, pai de Jesus, ele guardou o pão do céu por vários anos até que o pão do céu nos fosse dado, nos fosse revelado e salvasse a todos nós. Então, existe essa prefiguração de José, pai de Jesus, também no Antigo Testamento. Ele foi pensado, ele foi criado por Deus para exercer esse exemplo de proteção, essa proteção prática, essa proteção real da família sagrada. Um papel extremamente importante. E os maridos, olhando para São José, deveriam se espelhar nele, porque José, esse grande protetor, deve ser uma fonte de inspiração para todos os líderes de todas as famílias, porque José, ele simplesmente foi aquilo que todo pai deveria ser. José, ele deveria ser estudado, muito mais estudado do que é, como essa referência de proteção familiar, essa referência de paternidade. Os maridos, hoje em dia, eles, não só hoje em dia, né, mas durante toda a criação, eles receberam o papel de liderar, esse papel de ser a cabeça do lar. E esse papel, ele pode ser, às vezes, entendido de uma forma um pouco incorreta. Tanto é que muitas mulheres torcem o nariz quando nós dissemos que o marido é o cabeça do lar, a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas se nós pensarmos de uma forma mais prática, o marido, ele é o cabeça do lar. O que isso significa? Bom, quando nós olhamos hoje e pensamos quem é o cabeça de uma empresa, talvez nós pensamos, quem é que manda nessa empresa? É aquele chefe folgado, aquele chefe que só quer saber de resultado, que não está nem aí com ninguém. Mas, quando nós pensamos em liderança, em ser o cabeça de algo, nós devemos pensar na nossa referência maior, nossa suma referência, que é Jesus Cristo, como Jesus Cristo é cabeça da igreja. Ninguém vai à igreja e pensa assim, nossa, ou pelo menos eu espero que ninguém faça isso, né? Ninguém vai à igreja e pensa assim, nossa, na verdade, eu que queria ter sido Jesus. Por que ninguém pensa isso? Porque a liderança de Jesus, o mandamento que Jesus exerce sobre a igreja, vem acompanhado de uma servidão. Jesus, ele nos serve com a vida. Ou seja, ninguém olhando para o conjunto Jesus, olha e fala assim, eu que queria assumir tudo aquilo, eu que queria mandar, mas eu queria também ter servido como Jesus, porque é um papel, apesar de muito importante, que exige muito. E se nos foi dado aos homens que se tornaram maridos, ou que já se tornaram maridos, esse papel de ser como Cristo foi para a igreja, deve ficar claro que isso não é um papel que deve ser invejado, mas um papel que deve ser respeitado, tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Os homens
além de mandarem, além de guiarem o seu lar, servirem também com suas vidas, e as mulheres, além de serem, além de obedecerem a esse primado da ordem dos homens, também serem servidas por eles, serem servidas juntas com as suas famílias. Bom, e voltando a José, José era um excelente exemplo, um dos maiores exemplos que a gente tem de como um homem deve se espelhar, de como um homem deve guiar a sua casa. Guiar servindo e guiar servindo e guiar também, mostrando o caminho que deve ser seguido. José, por mais de uma vez, descrito na Bíblia que Deus passa por José para falar com sua família. Ou seja, quando Deus percebe, ele vê que Herodes está querendo fazer mal a Jesus, então Deus, ele não fala diretamente a Maria, ele não fala diretamente a Jesus, ele fala com José, que é o líder daquele lar. Ele diz a José: olha, José, Herodes vai perseguir Jesus. Então, pegue Jesus e a sua esposa e vão vocês todos para o Egito. Então, José chega até Maria e diz: Maria, vamos com Jesus para o Egito. Maria não fica questionando José, porque ela confia em José. José, ele já deu muitas provas para Maria de que ele é um excelente guia para o seu lar, que ele serve com sua vida. José, além de servir com sua vida, ele também, naquele episódio que eu mencionei no começo do vídeo, ele serve até com a sua reputação. Ele prefere que ele seja mal visto como um homem que deixou a sua mulher e o seu filho, do que Maria seja mal vista injustamente como uma mulher adúltera. E essa questão de o marido servir com a sua vida, ela vem também nesse conjunto da mulher ser submissa ao marido que serve com a sua vida. E nisso nós temos um lar que vive em harmonia. José, apesar desses fatos que são ditos na Bíblia, muitas coisas ficaram ocultas sobre quão grande foi o seu serviço à sua família, a Jesus e a Maria. Por exemplo, nós não temos o relato específico na Bíblia de quantos anos José passou ali trabalhando em sua carpintaria com afinco para que Maria e Jesus pudessem se alimentar, para que eles pudessem ter um lar, para que eles pudessem viver com uma segurança. Nada disso é descrito na Bíblia. Até porque isso é um sacrifício que ele tem essa característica de ser oculto. Ou seja, esse sacrifício dos pais pelas suas famílias, muitas vezes ele fica oculto. Muitas vezes a família nem tem notícia disso. Esse sacrifício dos pais, às vezes suportando uma situação no trabalho, às vezes simplesmente ignorando uma doença que está o acometendo e depois aquilo acaba passando, ele nem se lembra mais, nem falou com ninguém. Tem esse caráter oculto no sacrifício dos líderes das famílias, no sacrifício dos pais. Tem esse sacrifício oculto. E também tem essa questão desse sacrifício que a gente não percebe de Deus por nós. Quantas vezes Deus nos livra de situações e nós nem ficamos sabendo? Quantas vezes os pais se doam pelas suas famílias nem ficam sabendo? Quantas vezes José, essa grande inspiração de um homem santo, se doou por Maria e por Jesus e nem sequer foi mencionado na Bíblia? Tudo isso são formas da gente entender esse grande personagem bíblico que foi José e nos inspirarmos em seu proceder como homem santo aqui nessa terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos do canal também. Um abraço.